Debate na TV Record. A RDTV traz os detalhes desse confronto entre os candidatos ao Senado e ainda uma entrevista ao vivo com o candidato ao governo de Mato Grosso, Pedro Tax, do PDT. Veja esses e outros destaques no RDTV desta terça-feira, dia 23 de setembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? O debate entre os candidatos ao Senado, realizado pela TV Record e transmitido ao vivo pelo RDTV, teve clima tenso e marcado por vários pedidos de resposta, especialmente diante dos constantes ataques do postulante do PSOL, Gilberto Lopes Filho. Veja os detalhes. O debate da TV Record, transmitido ao vivo pelo grupo RD News, com os 4 candidatos ao Senado, durou cerca de 2 horas e meia, com a interrupção do programa eleitoral, e foi dividido em 4 blocos. No primeiro, o apresentador Antônio Carlos Silva perguntou aos postulantes se faria tudo para chegar ao Senado. Os candidatos Rui Prado, do PSD, Gilberto Lopes Filho, do PSOL, e Rogério Salles, do PSDB, responderam que não. Já o candidato Wellington Fagundes, do PR, tentou parafrasear o poeta Fernando Pessoa e acabou se confundindo para responder ao questionamento. Como dizia o poeta, se vale tudo se a alma não é pequena. Então, se a gente fala com a alma a verdade tem que prevalecer sobre tudo. Por isso que numa campanha você não pode buscar mentir ou buscar caminhos tortos para que você possa chegar ao final. Nos blocos seguintes, os candidatos fizeram perguntas entre si. O postulante do PSOL, Gilberto Lopes Filho, atacou todos os adversários, os chamando de candidatos milionários. Eu escolho o candidato milionário Rui Prado. Pode fazer a pergunta. Nós temos... Já gostaria de sequência de direito de resposta. Em determinado momento, Gilberto Lopes Filho fez questionamentos sobre a posição do candidato do PR, Wellington Fagundes, em relação ao governo do PMDBista Silval Barbosa. O senhor, que é da base aliada do governo Silval Barbosa, que nos últimos 32 anos é considerado o pior gestor, conforme reportagem conforme o Ibope divulgou, o senhor está colado ele com indicações na infraestrutura, na saúde e na Secopa. E como ele não conseguiu concluir as obras da Copa, o senhor não sente meio cúmplice também dessa má gestão? Com todos os ataques do postulante do PSOL, os outros candidatos começaram os vários pedidos de respostas. Alguns foram acatados, outros não. Em relação ao bloco anterior, o candidato Rui Prado do PSD tem uma solicitação a fazer. Candidato Rui, faça a sua solicitação, por favor. Eu gostaria de usar o direito de resposta, uma vez que eu fui citado aqui como candidato do agronegócio. O clima, que já estava quente, ferveu com o duelo entre o tucano Rogério Salles e o Wellington Fagundes, do PR. Bom, o senhor ainda continua ganhando o salário de vice-prefeito, acumulando com a aposentadoria especial de R$15 mil, garantiu o emprego para sua esposa. Inclusive é bom que a população saiba que ela, em 8 meses também de vice-governadora, ela conseguiu ser ficha suja. É a primeira mulher ficha suja, porque também está acusada de desvio na atividade que ela teve como primeira-dama. O senhor falta com a verdade, deputado. Minha esposa foi acusada de dar um emprego com um contrato sem concurso. No livro do Chico Bigóis, Os Bens que os Políticos Fazem, o senhor mereceu um capítulo inteiro. E ao final, esse jornalista lhe encaminhou 10 perguntas. O senhor não respondeu. O senhor fala de vida pública transparente. O senhor responde inquérito número 3496/2002, que é acusado de peculato e que tramita cobertado de segredo de justiça. Eles não deram trégua nem mesmo no momento das considerações finais. E ao invés de propostas, mais pedidos de respostas. A TV Record concede 1 minuto de direito de resposta aos candidatos Wellington Fagundes, Rui Prado e Rogério Salles, devido às considerações feitas pelo candidato Gilberto Lopes Filho, do PSOL. E como você viu, o debate entre os 4 candidatos ao Senado, realizado nesta segunda, dia 22 de setembro, pelo Grupo Gazeta de Comunicação, foi marcado pelo ataque. Mas como foi a movimentação nos bastidores do evento? Confira. O candidato ao Senado do PSD, Rui Prado, chegou à TV Gazeta acompanhado pela ex-senadora Séries Marli, do PTB.
cerca de meia hora antes do início do debate. Depois dele, o tucano Rogério Salles teve que enfrentar uma muralha formada pelos cabos eleitorais do candidato Wellington Fagundes, do PR. O candidato ao governo do PT, Lúdio Cabral, acompanhado da esposa Ana Regina, brincou com um grupo de mímica que fazia parte da comitiva de aproximadamente 50 pessoas contratadas pelo candidato do PR, Wellington Fagundes. Apesar de um ambiente bem-humorado, Lúdio Cabral não deixou de atacar os adversários. Do outro lado está a turma que não gosta da Dilma, que só sabe atacar, que só sabe apontar dedo e que não trouxeram nada para Mato Grosso. Logo depois, o candidato petista recebeu Wellington Fagundes, que também foi acompanhado pela esposa e por um dos filhos. Em um clima de já ganhou, o candidato do PR fez coreografias ao lado dos cabos eleitorais. Já dentro do prédio, os jornalistas ficaram em uma sala próxima ao estúdio, junto com os assessores. Depois de quase 2h30 de debate, os candidatos enfrentaram a imprensa. O primeiro deles foi Gilberto Lopes Filho, do PSOL. Num tom beirando a agressividade, o candidato explicou por que chamou o tempo todo os adversários de candidatos milionários e fez graves acusações. Esse dinheiro que esses senhores têm é fruto do sangue e do suor do povo. Não sou boa, as pessoas têm que ser inteligentes. A grande desigualdade social é causada pelos políticos carreiristas. Você acha que essas construções que estão aí caindo não foram superfaturadas? É desvio do dinheiro público, claramente. Perguntado se achava imoral por receber aposentadoria pelos 8 meses que esteve como governador, Rogério Salles, do PSDB, disparou contra o candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Entre elas, a do Instituto Mark, realizada em parceria com o site RD News. Ela tem respaldo legal. E eu considero que imoral seria se eu fizesse, por exemplo, um implante de cabelos e declarasse para ser ressarcido por esse implante de cabelos que fiz uma cirurgia de hemorroidas. E a acusação que o senhor fez em relação ao candidato Wellington Fagundes a respeito de um processo que ele estaria tramitando em sigilo de justiça? É só acessar o site Transparência Brasil e verificar que tem lá um processo de 2012, em que ele é acusado de peculato e que está transitando protegido pelo segredo de justiça. O que foi negado por Wellington Fagundes. Não respondo a nenhum processo. Investigação de inquérito, isso é normal. Se você me acusar agora, nesse momento, sobre qualquer coisa, isso é obrigação da justiça abrir um inquérito e fazer a investigação. O postulante do PR arrancou risadas quando, para provar que fez uma cirurgia, lançou um desafio inusitado à imprensa. Eu não só posso apresentar para vocês amanhã, ou ainda hoje, eu fiz uma cirurgia, sim, de hemorroidas, há aproximadamente 20 e poucos anos atrás, na cidade de Santos. E eu tenho atestação médica dessa cirurgia. E outra coisa, cirurgia é muito fácil de qualquer junta médica detectar se é verdade ou não. E eu me predisponho aí com vocês, agora, num proctologista de Cuiabá, hoje, agora, e num proctologista de Cuiabá, para que isso seja claro para vocês. Já o concorrente do PSD, Rui Prado, garantiu que, apesar da reta final, o tom da campanha não irá mudar. Quero levar essa linha até o final e quero deixar bem claro, eu não entro nessa briga da velha política, onde pessoas que já estão há vários mandatos, vários cargos, discutindo aí quem é mais ou menos corrupto. Eu não estou nessa história, eu sou ficha limpa e vou trabalhar assim até o final dessas eleições. E o senador Pedro Tax, do PDT, avança para as últimas 2 semanas das eleições, consolidado em primeiro lugar ao governo estadual. A nova rodada da pesquisa Mark, feita em parceria exclusiva com o portal RD News, mostra que o pedetista está com 36,3%. O petista Lúdio Cabral se mantém em segundo, com 28,3%. Pelos dados, a disputa iria para segundo turno, porque o percentual alcançado por Tax não representa 50% mais um sobre a soma dos índices dos demais concorrentes. A candidata do PSD, Janete Riva, tem 9,3%. José Roberto, do PSOL, está com 2% e José Marcondes Neto Muvuca, do PHS, registra somente 0,7% das intenções de voto. Os indecisos chegam
a quase 19%. Os pesquisadores ouviram 1.193 eleitores de 73 municípios entre os últimos dias 18 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Mais informações na reportagem de Romilson Dourado, no portal do Grupo RD News. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta terça-feira, dia 23 de setembro. Pedro Tax, do PDT, além de participar do RDTV, tem reunião com servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, com candidatos a deputado estadual e federal. Além disso, realiza caminhada em Cuiabá. Lúdio Cabral, do PT, participa de entrevista, grava programa eleitoral, realiza caminhada em Rondonópolis e termina a agenda de hoje com reunião no bairro Alameda, em Várzea Grande. Janete Riva, do PSD, pela manhã realiza visita, grava programa eleitoral e participa de reuniões comunitárias em Cuiabá com candidatos e apoiadores políticos e com familiares de servidores da Assembleia Legislativa. Muvuca, do PHS, concede entrevista, se reúne com a equipe de campanha, participa de fórum com os candidatos do partido, visita o bairro Jardim Europa, em Cuiabá, e realiza panfletagens nos bairros Jardim Mariana e Santa Rosa 2, em Cuiabá. José Roberto, do PSOL, tem reunião com apoiadores e lideranças comunitárias em Cáceres e no distrito de Nova Cáceres. E os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e Carlos Alberto da Rocha polarizam disputa interna pela presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ambos estão em intensa campanha há quase 30 dias, mas não são os únicos. Também correm por fora os magistrados Juvenal Pereira, que comanda o Tribunal Regional Eleitoral, e Paulo da Cunha, que é diretor da Escola Superior da Magistratura e um dos mais antigos, e que possivelmente seria o sucessor de Perry, caso as regras de escolha não fossem alteradas na última semana. Antes, apenas os 3 mais antigos podiam disputar. Agora todos estão aptos, com exceção dos que ocuparam 2 vezes cargo de direção. Já em relação à disputa pela Corregedoria Geral da Justiça, hoje sob comando de Sebastião, não deve haver surpresas. O único nome a circular nos bastidores do TJ é do desembargador Rui Ramos, que já comandou o TRE e que assumirá cargo na Corregedoria do CNJ. Mais informações na reportagem no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo um bate-papo com o candidato a governo de Mato Grosso, Pedro Tax, do PDT, dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao comando do Palácio Paiaguás. Convido você a enviar o seu questionamento por meio do chat no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado. Faz 26 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso.
Joinville Buffet, sua primeira escolha. Diferente de um jogo, no trânsito você só tem uma vida. Por isso a Prefeitura de Cuiabá está instalando radares, lombadas eletrônicas, detectores de avanço nos semáforos e câmeras de monitoramento nas principais vias da cidade. Tudo para evitar acidentes e, claro, somar pontos para a vida. Faça a sua parte. Prefeitura de Cuiabá, na Semana Nacional de Trânsito, junto com o cidadão. Você sabe onde seu filho pode brincar. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV ao lado do candidato ao governo de Mato Grosso, Pedro Taques, do PDT, dando continuidade à rodada de entrevistas com os postulantes ao comando do Palácio Paiaguás. A previsão é que esse bate-papo tenha cerca de 25 minutos, como registramos ontem com o candidato Muvuca, com tolerância de uns 30 segundos para as considerações finais do candidato. Lembrando que você pode e deve colaborar com esse bate-papo enviando seu questionamento no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, candidato, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar você, ao internauta que participa desta entrevista. Para mim é um momento para que nós possamos falar sobre as propostas e falar sobre o futuro do nosso estado. Candidato, vamos começar a nossa entrevista com perguntas das ruas. Temos a pergunta de Álvaro de Oliveira. A questão da segurança pública, para dar uma reforçada, porque tá feio, principalmente no centro da cidade. A gente vê acontecendo muita coisa e está um descaso total da parte do governo. Segurança. Sim, veja que eu sou um candidato da oposição. Eu não concordo com esse atual governo, diferente daqueles outros candidatos que estão aí no poder há mais de 10 anos, não fizeram, estão dizendo que vão fazer. O nosso grupo político é um grupo de oposição ao atual governo, que aliás foi avaliado como o 4º pior do Brasil. Muito bem, quando se fala em segurança, nós temos que pontuar que segurança pública não é só polícia, é também polícia. Segurança pública significa criar oportunidades para que o cidadão não cometa crimes. Daí, no nosso programa de governo, nós temos o fortalecimento da rede cidadã, fortalecimento da polícia comunitária, fazer com que a escola seja um novo espaço de saber, para que a escola também seja um meio para se evitar a prática de crimes. Faremos isso, é um compromisso do nosso governo. Agora, além da prevenção, nós precisamos trabalhar com a repressão. O Álvaro, ele está certo. Mato Grosso é um dos estados mais violentos do país. Os índices de crimes aqui têm aumentado de forma assustadora nos últimos anos, o que mostra o descaso da atual administração com a segurança pública. Nós temos, quando se fala em segurança, que tocar na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiro, na Politec e no sistema prisional. A Polícia Militar do nosso estado
Temos 6.500 homens e mulheres que trabalham firmemente para que possam diminuir a sensação de insegurança e garantir a segurança do cidadão. Eu quero dizer a você que faz parte do sistema de segurança que nós manteremos todos os acordos salariais que foram feitos pela atual administração. Aliás, existe a lei e eu cumpro a lei. Chamaremos, inclusive, aqueles policiais que estão já aprovados, estão no cadastro de reserva à espera de serem chamados. Nós temos 6.500 policiais militares. Precisamos de mais 7.000 policiais militares. Faremos um concurso por ano para que nós tenhamos, ao final dos 4 anos, quase 15.000 policiais militares, entre homens e mulheres, para que possamos dar uma segurança preventiva e possamos evitar a prática de crimes. A Polícia Civil também está sucateada. Nós temos atendimentos em delegacias que não têm a mínima condição. Mínima condição para o delegado, para o escrivão, para o investigador e também para o cidadão. Manteremos todos os acordos que foram feitos com a Polícia Civil, inclusive os acordos salariais com os delegados, escrivães de polícia e investigadores. Precisamos de mais 125 delegados de polícia, mais 640 escrivães, precisamos de mais 3.000 membros do Corpo de Bombeiro. A Politec, que é a Polícia Técnica, deve ter laboratórios para que possa identificar o crime e chegar no criminoso. O sistema prisional do nosso estado precisa de mais 4.500 vagas, o que demonstra, mais uma vez, o descaso com o cidadão. Sem falar do novo cangaço que já existe no estado de Mato Grosso. Cidades inteiras são sitiadas, são roubadas. Para isso, vamos trabalhar com inteligência. Fortaleceremos o GEFRON lá na divisa de Mato Grosso com a Bolívia. São 100 policiais, nós temos que aumentar o número de policiais, criar uma delegacia especializada lá em Porto Esperidião para que possamos combater a entrada de drogas, que é o maior mal que nós temos na nossa sociedade. Candidato, temos mais perguntas da rua com Abílio Santos. Pois não. A saúde, né? O que eles vão fazer para ficar melhor a saúde, que está precária, né? Segundo é a educação. Também está terrível. Terceiro, o que ele vai fazer? Se ele ganhar, vai melhorar, se vai continuar a mesma coisa, né? Porque as coisas estão pretas, né? Coisa da preta, candidato. Abílio, muito obrigado pela sua pergunta. Você resumiu em poucas palavras o que nós poderíamos dizer. A coisa está muito feia. Vai continuar como está? Não. Nós não vamos fazer a continuidade. Quem defende a continuidade são os candidatos para o lado de lá. Nós somos um grupo de oposição. Se você não está contente com a segurança pública, vote nos candidatos de oposição. Se você não está contente com a saúde do estado de Mato Grosso, você não pode votar na continuidade. Trocar 6 por meia dúzia não adianta. Se você não está contente com a educação, não vote nos candidatos do lado de lá. Nós estamos impacientes. Ele falou sobre a saúde. A saúde do estado de Mato Grosso hoje, a chamada atenção básica ou atenção primária, é uma das piores do Brasil. Por que isso? A atenção básica, a atenção primária, é atribuição do município, dos municípios. Mas cabe ao estado de Mato Grosso colaborar, cooperar com os municípios para que nós tenhamos uma boa atenção básica, qualidade de vida. Temos que investir na qualidade de vida, nos agentes comunitários de saúde. E eu quero dizer a você, agente comunitário de saúde, eu como governador, se for pela vontade de Deus e do nosso povo, ganharemos esta eleição, nós complementaremos o salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Porque falar em saúde é falar em prevenção. Agente comunitário de saúde, programa de saúde da família, investir no meio ambiente, em saneamento. Aliás, nós vamos recuperar o projeto BID Pantanal. São mais de 200 milhões para o saneamento das cidades como Chapada dos Guimarães, como Santo Antônio, Barão de Melgaço, Poconé, Livramento e Cuiabá. Porque falar em saúde é falar em qualidade de vida, é falar em meio ambiente. Aliás, depois, se nós investirmos firmemente na saúde preventiva, nós diminuímos de 70% a 80% a incidência de doenças. Veja a lepra, a hanseníase, a tuberculose. São doenças que podem ser identificadas e curadas através da saúde preventiva. Mato Grosso é o campeão nacional de lepra, graças ao descaso do atual governo. Mato Grosso é campeão de hanseníase, tuberculose e leishmaniose, graças ao descaso do atual governo. Investiremos nos hospitais regionais, sem as OS. Faremos os hospitais regionais funcionarem para que o cidadão possa ter o seu direito constitucional de ser atendido perto do local em que eles moram, onde ele reside. Nós construiremos aqui em Cuiabá um hospital com no mínimo 350 leitos.
Este hospital será um hospital público, porque Cuiabá é a única capital do Brasil que não possui um hospital público de qualidade. Aliás, só o Hospital Júlio Miller não dá conta. O Hospital Júlio Miller está sendo construído há mais de 4 anos, há mais de 3 anos, e só 17% de suas obras estão prontas e aumentará o número de leitos em Cuiabá em 50 leitos. Não resolverá. Investiremos na saúde preventiva e na saúde curativa através dos hospitais regionais. Me permita, o Abílio, ainda estou devendo a ele a resposta sobre a educação. E interrompeu o senhor, a gente vai voltar na questão da educação, só para a gente não perder a linha de raciocínio da saúde. O principal candidato opositor do senhor, o Lúdio Cabral, tem criticado a saúde do Estado em relação à pasta da saúde que foi comandada pelo PP, partido que indicou o vice do senhor, o Carlos Fávaro. A que o senhor atribui esse tipo de acusação? Não, essa é mais uma das acusações que mostra o desespero do candidato do lado de lá. O PP que está comigo, não é o PP do Pedro Henry. Aliás, o Pedro Henry saiu do PP porque o PP ficou comigo. Ele se desfiliou do PP. Aliás, as OS foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu não sou deputado estadual, eu sou senador. Aliás, se o candidato do PT fosse muito bom em saúde, ele poderia ter contribuído com a saúde do Estado de Mato Grosso. Não o fez. A respeito destas mentiras que o candidato do Silval e o candidato do PT espalham, eu quero dizer o seguinte, que eu respeito os candidatos. Eu respeito a família dos candidatos, o que não está ocorrendo comigo nestas eleições. Porque estão me atacando, estão atacando a minha família. Nada diferente do que foi feito na eleição de 2012. O candidato do PT e do atual governo mentiu sobre a Virgínia Mendes. Disse que a Virgínia estaria fingindo a sua doença. Colocou isso no programa eleitoral, como ele está mentindo a respeito da minha esposa nesta eleição. Olha, atacar as pessoas que disputam a eleição depende do debate, é até possível. Agora, atacar a família, atacar a esposa, isto não pode existir na política. A Virgínia estava doente e ele mentiu. Ela fez o transplante de rim. A minha esposa nunca foi investigada. Isso é baixaria. E eu, como esposo, eu como pai de família, tenho o direito de me defender e defender a minha família. Isso é uma violação e uma falta de respeito com as mulheres, com o cidadão mato-grossense e com a família dos mato-grossenses. Você pode ter certeza, eu nunca tocarei em família de quem quer que seja. Voltando na questão da saúde, a indicação do PP. Então, não tem a ver com o PP, o problema da saúde? Não tem a ver com o PP. Tem a ver com aqueles que fizeram errado na saúde. Eu sou contra as organizações sociais. Aliás, eu fui um dos primeiros que se manifestou contra as organizações sociais na saúde. Veja o hospital de Colíder, está sucateado. Veja o hospital regional ali de Água Boa, não tem anestesia. O médico deve escolher a data da cirurgia, da operação, tendo em conta se tem ou não anestesia. O descaso da saúde não é meu. Eu sou um candidato de oposição. Isso está no candidato por lado de lá, aliás, nos candidatos que falam que vão fazer e nada fizeram. Em 2012, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, e eu não sou deputado, que reduziram em 50% os recursos para a saúde dos municípios na atenção básica ou atenção primária. Eu não votei esse projeto de lei. Candidato, então, dando continuidade à resposta ao Abílio, o nosso eleitor da rua, em relação à educação. Educação, Abílio, a educação de Mato Grosso hoje, o ensino médio, é o pior do Centro-Oeste, em evasão escolar, em reprovação. Aliás, saiu o resultado do IDEB recentemente, o resultado do IDEB prova o fracasso da educação no estado de Mato Grosso. Aliás, quem administra a pasta da educação há mais de 8 anos é o PT, é o partido do candidato do lado de lá. Aliás, o partido dos candidatos do lado de lá. Eles é que fizeram com que a educação de Mato Grosso fosse a segunda pior do Brasil. Nós estamos comprometendo o futuro de uma geração de mato-grossenses. Eu sou contra esta forma de aparelhar, esta forma de entregar secretarias a partidos políticos com porteira fechada. O resultado está aí. Mato Grosso tem esta educação que nos envergonha. Agora, os professores têm que ser valorizados. Eu quero dizer a você, professor, que está nos assistindo, quero dizer que nós manteremos os centros de formação de professores. Precisamos de professores com formação continuada. Precisamos dar estabilidade àqueles professores que são contratados. Mato Grosso tem quase
66% dos seus professores contratados. Precisamos dar a ele estabilidade. Nós ajudaremos os municípios, cooperaremos com os municípios nos primeiros anos do ensino fundamental, cabendo ao Estado de Mato Grosso os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, o antigo segundo grau. Educação é um instrumento de transformação. Eu sou do PDT e o PDT é um partido que tem mania de educação. Veja o caso de Lucas de Rio Verde, que é a cidade no estado de Mato Grosso que tem o melhor índice de desenvolvimento humano, IDH, administrada pelo PDT. Além de Lucas, nós temos não existem mais analfabetos, diferente do que existe no estado de Mato Grosso. Nós temos 260 mil analfabetos acima de 15 anos. Mais uma vergonha da atual administração e dos candidatos que defendem a continuidade. O candidato Lúdio Cabral, em uma rádio hoje pela manhã, desafiou, insinuou que a Secretaria de Educação também foi comandada pelo grupo que está apoiando o senhor, Ana Carla Muniz, do PPS, e Luiz Antônio Pagô, na época do governo Blairo Maggi. Ele insinuou, inclusive, em comparar, caso tenhamos segundo turno, esses avanços ou não ligados ao setor. Acredita que é possível ter um desarranjo aí nessas eleições? Se você comparar os índices educacionais de 8 anos atrás com agora, mostra que a administração do PT foi um fracasso na educação. Agora, quem tem que comparar isso é o eleitor no dia das eleições. Mato Grosso hoje, a educação, apesar da qualidade dos nossos professores, dos profissionais da educação, apesar disso, Mato Grosso hoje é uma vergonha nacional, graças à administração do PT. Se você concorda com isso, os candidatos da continuidade estão para o lado de lá. Candidato, temos diversas perguntas por meio do chat, vamos a elas. Hermínio pergunta se o senhor é a favor da unificação das polícias. O que o senhor vai fazer em relação ao uniforme da PM, que, segundo ele, tem desagradado principalmente os praças? Como é o nome dele? Hermínio. Hermínio, muito obrigado por essa pergunta. Eu sou relator da Comissão de Segurança Pública do Senado e lá no Senado existe uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 52, apresentada pelo senador Lindenberg, que fala da unificação da polícia, da Polícia Civil e Militar. Este é um tema que será debatido no Congresso. Eu entendo que, por hora, nós precisamos aparelhar a polícia, melhorar o salário dos policiais civis e militares, garantir o direito dos delegados, dos escrivães, dos investigadores, dos policiais militares. A unificação da polícia não pode ser agora. Mais para frente, esse debate será feito no Congresso Nacional. Eu defendo o direito adquirido daquele que entrou na Polícia Civil, daquele que entrou na Polícia Militar. E, mais uma vez, eu quero assumir o compromisso de saudar todos os acordos que foram feitos nesta administração. E quero dizer a respeito do uniforme. Eu tenho conversado com muitos policiais, policiais militares, e eles têm me demonstrado, têm me falado a respeito deste novo uniforme. Nós faremos uma avaliação junto com a Polícia Militar para mudar este uniforme. Eu defendo que nós possamos voltar ao azulão, aquele uniforme que identifica a polícia do estado de Mato Grosso. Eu defendo uma polícia que seja cidadã, uma polícia que trate o cidadão com respeito. Quero cumprimentar os policiais militares deste estado. Aliás, eu devo a minha vida à Polícia Militar, à Polícia Civil deste estado. Em razão da segurança que o senhor tem enquanto procurador. Em razão do momento histórico que Mato Grosso viveu em 2002, na chamada Operação Arca de Noé, em que muitos que lá estavam combatendo o crime organizado ainda estão até hoje combatendo o crime organizado. E alguns que lá estavam sendo processados estão aí ainda em campanhas eleitorais. Lauro Eubank pergunta, senador, existe a possibilidade de dar continuidade à rodovia Transpantaneira até Corumbá, em Mato Grosso do Sul, para facilitar o acesso de Mato Grosso ao Pacífico? Sim, este é um grande sonho, da população de Poconé. Para você de Poconé, um abraço ao Lauro. Eu quero dizer que nós faremos a Arena da Cavalhada para que possamos fazer com que o turismo no nosso estado possa se desenvolver. Não é possível que nós tenhamos uma Copa do Mundo que recebeu o nome de Copa do Pantanal e Poconé, Livramento, não foram valorizadas. Não existe nenhum legado da Copa do Mundo em relação a estes municípios que estão às margens do Pantanal Mato Grossense. A Transpantaneira precisa de pontes de concreto e precisamos, junto com o governo do Mato Grosso do Sul, conversar com o futuro governador para que possamos fazer esta interligação que é o sonho do homem pantaneiro. Poconé, Livramento, Chapada dos Guimarães, Curvelândia, Nobles foram esquecidas pela atual administração, porque a secretária de Turismo só fez turismo, que aliás é candidata a vice do lado de lá, para manter a continuidade. Lauro Eubank continua, por que esse desespero da oposição em te ofender? Porque eles estão com medo de que eu acabe com a mamata, com a boquinha,
que eles têm para o lado de lá. Mas, Laura, você pode ficar absolutamente tranquilo. Nós ganharemos estas eleições, porque eu sinto nas ruas que o cidadão quer mudança, o cidadão quer transformação. E todos os dias, né, por mais que me ataquem, eu leio o Salmo 91, que diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do lado direito, e nada me atingirá. Bruno Oliveira pergunta por meio do chat, o senhor fala tanto em moralidade, mas se contradiz tanto na questão de não aparecer em debates, quanto ao caso de seu suplente. Bruno Oliveira pergunta. É o Bruno o nome dele? Bruno Oliveira. Bruno, eu não fui a um debate. Aliás, a presidente Dilma também não foi numa entrevista do Jornal da Globo, Jornal O Globo, Jornal da Globo. E eu não vi o candidato do lado de lá dizendo que ela é fujona. Se eu sou fujão, ela também é fujona. Por que ele não diz que ela é fujona? Quer dizer que ele só beneficia os amiguinhos e prejudica aqueles que são adversários? Eu fui em todos os debates que eu fui convidado. Agora, eu não participo de debate em que exista ofensa à minha família, ofensa à minha esposa. Eu não ofendo a família de quem quer que seja. Eu defendo a família. Por isso, eu quero ser governador do estado de Mato Grosso. A respeito dos suplentes, nós é que comunicamos ao Tribunal Regional Eleitoral. Este documento estará aqui para que você possa acessar no site do RD News. Nós que comunicamos que houve um erro no registro da candidatura. Não houve fraude em ata alguma. Aliás, o Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que não houve fraude em ata. Nós comunicamos, eu tenho um documento assinado por mim. Comuniquei ao TRE dizendo o seguinte: presidente do TRE, houve um erro, nós queremos consertar este erro. O TRE entendeu que não existia mas a possibilidade de consertar este erro. E aí, os suplentes estão discutindo quem será o primeiro suplente. Hoje é o Medeiros, mas você pode ter certeza, amigo, o primeiro suplente e o segundo suplente, o Medeiros e o Paulo Fiuza, são homens de bem, homens sérios, que querem contribuir com o estado de Mato Grosso. Essa discussão entre os dois suplentes, candidatos, você não acha que pode prejudicar a sua candidatura, uma vez que não há um consenso ainda entre os dois? Quem pode assumir caso o senhor seja eleito? O consenso já foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça Eleitoral já disse que o primeiro suplente é o José Medeiros, que é um policial federal. Aliás, muita gente tem medo da Polícia Federal. Jânio Moraes, gostaria de saber das propostas do senhor para a Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Vai criar uma Secretaria das Florestas? Jânio Moraes pergunta. Muito obrigado, Jânio, por essa importante pergunta. A SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do nosso estado, ela precisa ser reestruturada com a autonomia aos 11 escritórios regionais para que possam licenciar impactos de pequeno e médio, atividades de pequeno e médio impacto. Nós temos que fazer com que a SEMA seja um instrumento para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Não ficar apenas no que se denomina de ações de comando e controle, com o chicotinho. Precisa sim de ações de comando e controle, mas precisamos fazer com que a SEMA, os seus servidores, sejam valorizados. São servidores sérios, decentes, que infelizmente, em razão das ingerências políticas, notadamente de deputados estaduais, ali a SEMA não desenvolve sua função como deveria. Não é possível que nós possamos viver num estado em que se demore quase 3 anos para se expedir uma licença ambiental. Isto é um absurdo. A respeito da criação de uma secretaria para o setor de base florestal, os madeireiros, eu quero expressar o meu respeito aos madeireiros que cumprem a lei. Como existe senador que não cumpre a lei, e nós conhecemos isso, existem aqueles senadores que cumprem a lei. No tocante àqueles do setor de base florestal é a mesma coisa. Nós temos pessoas sérias, decentes, que precisam trabalhar e receber o incentivo do Estado. Hoje eu não defendo a criação de uma secretaria para o setor de base florestal, mas sim ao fortalecimento da superintendência que trata do setor de base florestal. O que eles querem é que funcione. Não interessa se o nome é secretaria, departamento, superintendência. Este é um ponto. Eu quero aproveitar e dizer que eu fui promovido para São Paulo, promovido por merecimento para São Paulo, em outubro de 2004. As grandes operações da Polícia Federal em relação ao setor madeireiro foram em 2006. Eu não estava mais no estado de Mato Grosso como procurador da República, portanto eu não posso fazer juízo de valor a respeito destas operações. Eu não estava no estado de Mato Grosso, apesar de alguns mentirosos dizerem que eu estava aqui no estado e eu tenho alguma coisa a ver com isso. Mais uma mentira. Para cada mentira, nós falaremos 1000 verdades. O setor deve ser valorizado, sim. O senhor deve enxugar a máquina do estado ou manter como ela está? Eu entendo que nós
o Estado de Mato Grosso hoje possui 23 secretarias, precisamos cortar gastos. E cortar gastos não é em cima de servidor. Precisamos manter os servidores, garantir os compromissos assumidos, os compromissos salariais, mas precisamos fazer uma reorganização destas secretarias. Temos pergunta do Ronivon por meio do chat. Numa campanha política onde vem projeto de mudança e tem campanha milionária com apoio da classe empresarial, qual é o interesse de alguém gastar milhares de reais para simplesmente declarar apoio? Não seria a velha política? Ronivon pergunta. Ronivon, muito obrigado por essa pergunta. Para você fazer campanha eleitoral, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro precisa ser lícito, declarado na Justiça Eleitoral. Aliás, as minhas contas de 2010 foram aprovadas sem ressalva pelo Tribunal Regional Eleitoral. As contas foram aprovadas por unanimidade, diferente de outros candidatos. Se você comparar a nossa prestação de contas, estamos recebendo dinheiro, sim, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aliás, esta campanha eleitoral nossa será uma novidade no Brasil. Nós teremos mais de 2.000 doadores nesta campanha eleitoral, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. São aqueles que querem contribuir com a mudança do nosso Estado. Você precisa de dinheiro para contratar a produtora, o marketing, para você, os jornalistas, para divulgar as suas propostas. Você precisa de dinheiro para viajar o Estado de Mato Grosso. A diferença é que nós estamos declarando tudo. Toda a prestação de contas está no TRE. Agora, é impossível você fazer cartaz sem dinheiro, para que as nossas propostas possam chegar a Rondolândia, a Alto Araguaia, a Itiquira, possam chegar lá em Máquina Queimada, no Vale de São Domingos, possam chegar em Confresa, no assentamento da Gleba Massif, no assentamento Antônio Conselheiro. Para isso, as nossas contas estão declaradas na Justiça Eleitoral. Falando em apoio empresarial, não tem como deixar de abordar o pedido de cassação solicitado pelo candidato Lúdio Cabral do PT em razão de uma possível situação de compra de votos e abuso do poder econômico na última semana. Como que o senhor avalia esse tipo de acusação? Eu avalio como mais um desespero dos candidatos do lado de lá. Veja que eu não estou falando do candidato, estou falando dos candidatos, porque representam o mesmo grupo. Dos candidatos. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Primeiro, que eu não sabia da festa. Segundo, que eu lá não estava. E, aliás, o Tribunal Regional Eleitoral expediu uma certidão dizendo que não houve nenhuma irregularidade, não houve compra de votos, não houve absolutamente nada. Eu não posso ser responsabilizado por uma festa que eu não sabia de sua existência, que eu não fui nesta festa e que o Tribunal Regional Eleitoral diz, através de uma certidão expedida por um oficial de justiça, que nada de errado ocorreu. Agora, o interessante aí, o que nos causa estranheza, é que o candidato do lado de lá, os candidatos do lado de lá, fazem uma entrevista coletiva para divulgar algo que não fizeram, o protocolo da ação. Eu confio mais na Justiça Eleitoral, aliás, bem mais na Justiça Eleitoral, que já me deu 4 direitos de resposta contra as difamações, as calúnias dos candidatos do lado de lá. Eu confio muito mais nele do que na palavra dos candidatos do lado de lá, que representam o mesmo grupo. Se você me permite, a Justiça Eleitoral tem de forma reiterada dito que as campanhas que fazem ataques à minha pessoa e à minha família são montagem. Isso nós temos decisões da Justiça, estamos exercendo o nosso direito de defesa e mostrando ao cidadão. Inclusive, a Justiça disse que estão sem escrúpulos praticando uma campanha difamatória. E a Justiça Eleitoral tem nos concedido o direito de resposta e tirado o programa do ar, porque estão fazendo maquiagem, trucagem, aproveitam uma parte do candidato, de um dos candidatos do lado de lá, para se pousar de santinho. Isso é uma covardia com o eleitor mato-grossense. Em relação às acusações do senhor possivelmente esconder os apoios políticos do Henry, do Chico Galindo, do Wilson Santos, Pedro Henry, por causa do PP, né, que falam, do Otaviano Pivetta, entre outras autoridades. Não, primeiro que o Pedro Henry não é mais do PP. Aliás, a certidão vai ficar aqui com você, para que você a possa revelar para os seus inteligentes internautas. Ele não é do PP, ele já se desfiliou do PP. Aliás, ele se desfiliou justamente porque não quis me apoiar, né? E ele deve ficar preso e bem preso, porque cumpriu a decisão da Justiça Eleitoral. Aliás, diferente do candidato do lado de lá, eu não faço rifa, não faço cotinha para pagar conta de mensaleiro. Eu não faço isso. O Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, condenou mensaleiro tem que ficar preso, diferente do candidato do lado de lá, que faz essas defesas. Eu não tenho nenhuma vergonha de estar sendo apoiado por Otaviano Pivetta, pelo Chico
Galindo, que são apoios dos partidos políticos. O Pagou é um dos apoiadores via PTB. Nenhuma. Agora, diferente do candidato do lado de lá, dos candidatos que estão escondendo o governador do estado. Eu fico pensando, o governador deve estar até magoado, né? Porque ele faz parte do grupo do lado de lá e não aparece no programa eleitoral. Deve estar magoado. Aliás, o PMDB, que governa esse estado há 5 anos, o PMDB tem a vice. Aliás, os secretários do atual governo estão apoiando o candidato do lado de lá. Os candidatos do lado de lá. Portanto, eu não tenho apoio, não tenho nenhuma vergonha dos meus apoiamentos. Aproveitando esse assunto, faço uma pergunta do Rafael de Barra do Garças. Por que o senhor então não entra na justiça para proibir de falarem que o senhor está com esses apoios e demais membros no arco de aliança? Rafael, muito obrigado. Quero mandar um abraço para os amigos de Barra do Garças. Nós precisamos transformar Barra num grande polo educacional. Nós temos que reestruturar, fazer gestões políticas para que a Universidade Federal possa funcionar. Nós temos que terminar o anel viário, que aliás muitos prometeram há mais de 10 anos, não terminaram, a MT-100, MT-110. Você, Rafael, pode ter certeza que nós já entramos na justiça para evitar estas mentiras, estas e outras mentiras. Eu confio na justiça do estado de Mato Grosso. Aliás, numa democracia, o único caminho que nós temos é a justiça. E a justiça tem nos dado direito de resposta, inclusive tirado programas do ar, programas dos adversários. Outro assunto constante também dos ataques é que o senhor estaria participando das investigações, estaria envolvido nas investigações da Operação Ararat. Muito bem. É mais uma mentira e vocês podem ter acesso às certidões que estarão aqui no RD News. Aliás, a Justiça Eleitoral, através de uma decisão do Dr. Paulo Sodré, já disse, o TRE, que não existe nenhuma investigação contra mim. É mais uma mentira do grupo do lado de lá. Aliás, o PMDB, os seus afiliados, é que estão sendo investigados na Operação Ararat. E eu não tenho medo de investigação. Quem tem medo de investigação deve ter alguma coisa a esconder. Na democracia, todo cidadão pode e deve ser investigado, inclusive os políticos, né? Eu não tenho nenhum medo de investigação. Eu quero dizer a você que não existe nenhuma investigação no Brasil em relação à minha pessoa, nem na China, porque eu nunca fui na China, né? Não existe nenhuma investigação e eu tenho certidões que revelam isso, diversamente dos candidatos do lado de lá. Candidato, vou fazer 3 perguntas do internauta para a gente caminhar para o nosso bate-papo, para prestigiar vocês que estão como nossa audiência. Povo de Várzea Grande, pergunta da cidade, é uma cidade muito sofrida. O que o senhor deve fazer para que não se assista mais o executivo submetido aos desmandos do legislativo? Ok, como é o nome do cidadão? Povo de Várzea Grande, não está identificado. Várzea Grande já foi chamada de cidade industrial. Nós precisamos fazer com que Várzea Grande volte àquele seu momento histórico. Para isso, nós precisamos, o estado de Mato Grosso precisa ajudar o município de Várzea Grande. Hoje, Várzea Grande não pode continuar a ser um município dormitório daqueles que trabalham em Cuiabá. Nós temos que criar opções para que ele possa trabalhar ali em Várzea Grande, se desenvolver em Várzea Grande. Veja que só o Grande Cristo Rei é maior do que 50, 60 municípios do estado de Mato Grosso. Criar oportunidades, oportunidades de emprego, oportunidades para que nós possamos industrializar o que nós produzimos ali em Várzea Grande, para que aquele povo possa se desenvolver. Eu quero conversar com você do Grande Cristo Rei. O Hospital Metropolitano, no nosso governo, que é um hospital regional, funcionará de portas abertas, para que o cidadão possa ser bem atendido. E nós ajudaremos o prefeito de Várzea Grande, não interessa de que partido for, a construir um novo pronto-socorro. Porque o pronto-socorro de Várzea Grande não vai bem e ele atende o estado de Mato Grosso como um todo. Precisamos fazer com que Várzea Grande volte a ser aquele município que já foi. E também eu tenho um compromisso no meu programa de governo de criar na UDEMAT de Várzea Grande, para que o cidadão, o filho do trabalhador, possa ter uma escola pública de qualidade. Criar a UDEMAT em Várzea Grande e na Grande Morada da Serra é um compromisso que nós temos com o povo do Vale do Cuiabá. UNEMAT Cuiabá e UNEMAT Várzea Grande. Bem rapidinho, candidato Luiz, pergunta os planos para geração de empregos para jovens e adultos. Muito obrigado, Luiz. Mato Grosso é um estado vocacionado para o grande setor produtivo. Nós somos notadamente exportadores de matéria-prima. Precisamos industrializar o nosso estado. Esta industrialização precisa superar alguns gargalos. O primeiro deles, o ICMS da energia. É o mais caro do Brasil. Precisamos tratar disso. A alíquota do ICMS do combustível é o mais caro do Brasil. Telecomunicação é o mais caro do Brasil.
a alíquota do ICMS. Precisamos resolver isso para que possamos gerar empregos. No tocante à juventude, primeiro, educação para o jovem, para a criança, para que não entre no mundo da droga, não entre no mundo do crime e possam se formar. O ensino médio casado com o ensino técnico profissionalizante. Precisamos de doutores, agora precisamos mais de técnicos. Precisamos que o ensino médio seja realizado junto com o ensino técnico que possa dar condições para que o jovem possa entrar no mercado de trabalho. Para isso, nós temos no nosso programa de governo o fortalecimento deste ensino profissional através de convênios com a União Federal. E também, eu quero dizer a você, jovem, nós transformaremos Mato Grosso, criaremos aqui um grande polo tecnológico. Nós estamos perdendo inteligências por falta de apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia na criação de um polo tecnológico aqui em Mato Grosso, para que tenhamos a construção aqui de incubadoras de empreendedorismo da juventude, de startup, para que possamos criar instrumentos para que o jovem possa entrar no mercado de trabalho. Candidato, o senhor citou o ICMS, o Adalmir pergunta sobre impostos. Se o senhor vai continuar com as altas taxas de impostos, que Mato Grosso é considerada como uma das mais caras. E PVA, Detran seria uma alternativa de arrecadação do Estado? Sim, muito obrigado por essa pergunta. Eu seria um candidato não compatível com o momento que Mato Grosso vive se eu aqui dissesse a você, Valmir, que nós diminuiríamos todos os impostos. Isso não é verdade. Cuidado com o candidato que diz isso. Nós precisamos analisar as contas do Estado. Precisamos contratar mais policiais civis, mais policiais militares. Precisamos dar estabilidade para os professores. Precisamos construir escolas, hospitais e estradas. Para isso é necessário dinheiro. E o dinheiro vem dos impostos. O Estado não acha ouro, não ganha na cena. O dinheiro é dos impostos. Nós vamos cortar gastos, a combater firmemente a corrupção, aí sim nós teremos condições de diminuir os impostos. Isso é possível, desde que possamos cortar gastos e diminuir a corrupção. É um compromisso que eu tenho com o povo de Mato Grosso. Veja a questão das obras da Copa. Recentemente, a Controladoria Geral da União trouxe um relatório revelando que roubaram até tamanho de viaduto. Eu acho que o único estado do Brasil que roubaram o tamanho de viaduto foi aqui. O viaduto ali que passa o trem, que passará o trenzinho do VLT em frente ao aeroporto, tem um tamanho menor do que estava no projeto. Veja o viaduto da Cefaz. O viaduto da Cefaz está escorado. Agora, depois da porta arrombada, não adianta colocar caramela. Eu não represento este governo. Aliás, eu não represento este desgoverno. Os candidatos do lado de lá representam este desgoverno. Nós representamos a oposição, que queremos mudar esta forma de administrar o nosso Estado. Se eleito, o senhor deve responsabilizar as empreiteiras e as autoridades competentes nesse sentido? Nós terminaremos todas as obras da Copa do Mundo, inclusive as obras do VLT. Agora eu quero assumir um compromisso com o povo de Mato Grosso. Eu já fiz isso no nosso programa de governo, está escrito e registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Terminaremos todas as obras da Copa do Mundo, mas não jogaremos o lixo para baixo do tapete. Diferente dos candidatos do lado de lá, quem roubou dinheiro público será responsabilizado na justiça. Estes terão que devolver o dinheiro que roubaram do povo de Mato Grosso. Bem rapidinho, gostaria que o senhor repercutisse as provocações da oposição em relação à quebra do sigilo fiscal e bancário, feito recentemente pelo Lúdio Cabral e pelo Wellington Fagundes, em razão, inclusive, de uma proposta colocada pelo Rogério Salles no programa eleitoral, segundo eles. Por que o senhor não abre o sigilo fiscal e bancário? Eu não tenho nenhuma preocupação em abrir o sigilo bancário, abrir o sigilo fiscal. Aliás, eu como senador defendi no Senado que todos os políticos tinham que colocar no seu site a sua conta, quanto que entrou, quanto que saiu. Eu tenho nenhuma preocupação sobre o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Mas isso me faz lembrar alguns políticos que são corruptos, que dizem assim, a primeira providência que fazem, vão até o cartório e buscam abrir o sigilo bancário e fiscal. Eu, durante 15 anos que fui procurador da República, eu nunca vi um político depositar na sua conta dinheiro sujo, na sua conta, na conta dos seus familiares. Para isso tem laranjas, Nós temos que ir atrás dos laranjas. Estes, com certeza, aí tem dinheiro. Eu não tenho nenhuma preocupação, meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal de minha família está aberto. Sabe por quê? Porque eu sou servidor público e todo servidor público, todo ano, precisa juntar no Tribunal de Contas da União, como eu sou servidor público federal, as contas bancárias, a declaração de imposto de renda da minha pessoa e da minha esposa. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Mas o senhor que está me vendo através da internet pode ter certeza, A primeira coisa que o Paulo Maluf fez quando descobriram o seu dinheiro fora do Brasil foi num cartório e registrou que estava abrindo o seu sigilo bancário.
Pesquisa RD News com o Instituto Marca, o senhor aponta com 36,3% e o Lúdio com cerca de 28%. Indicaria um segundo turno. Que o senhor, como o senhor avalia esses 3 últimos dias de eleição, pelo menos para primeiro turno? Sim, eu defendo as pesquisas, todas as pesquisas devem ser respeitadas. A melhor pesquisa é do dia das eleições. E as nossas pesquisas internas não revelam isso. Mas eu quero dizer ao cidadão mato-grossense, eu quero ser governador desse estado. Não me interessa em quantos turnos. Se forem 10 turnos, eu quero disputar 20 turnos, porque eu estou preparado para administrar esse estado. Eu quero ser governador com seu apoio, com seu voto. Tá certo, candidato. A gente agradece a sua participação aqui no RDTV. Muito obrigado. Quero pedir o seu voto para que nós possamos fazer as transformações necessárias que Mato Grosso precisa e seu povo exige. Eu não faço parte do grupo que está aí. Eu não escondo o apoio do governador Simão Barbosa. Candidatos do governo estão por lá de lá. Nós representamos a oposição. Nós não concordamos com o viaduto que quase cai. Não concordamos com obras inacabadas. Não concordamos com a incompetência da administração da Secretaria de Educação desse estado. Não concordamos com o Mato Grosso ser campeão de lepra. Não concordamos com policiais morrendo por falta de coletes à prova de bala que estejam dentro do prazo de validade. Eu defendo um estado mais transparente, um estado mais justo. Nós não deixaremos nenhum mato-grossense para trás. Defendo um estado mais honesto, onde não se roube, não se deixe roubar e prenda aquele que rouba o dinheiro público. Defendo um estado mais eficiente. Por isso eu preciso do seu apoio, do apoio de sua família, do seu voto. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 12. Obrigada, candidato. Lembrando que amanhã nossa entrevista é com o candidato pela base situacionista, Lúdio Cabral, do PT. A gente agradece todas as manifestações que tivemos por meio do chat e aguarda vocês novamente com toda essa participação no programa de amanhã. Até lá.